Boa noite, meu nome é Rudiera e hoje vamos apresentar o trabalho da matéria Cálculo de uma Variável. O tema que meu grupo pegou foi conceito de derivada e o que é a reta tangente. Bom, hoje eu vou iniciar falando sobre dois conceitos centrais do cálculo, a derivada e a reta tangente. A ideia principal é entender como as funções se comportam e como podemos medir a variação delas em um ponto específico. A derivada nos dá exatamente essa informação, mostrando a taxa de mudança instantânea da função. Já a reta tangente é a linha que toca a curva em apenas um ponto e representa graficamente essa variação. Olá, meu nome é Anderson. Hoje eu vou falar sobre o conceito de derivação. O conceito de derivação está diretamente ligado à ideia de mudança. De forma intuitiva, derivar uma função significa medir como ela se comporta quando sua variável sofre uma pequena variação. É como observar a rapidez com que algo está mudando naquele exato instante. Formalmente, a derivada de uma função em um ponto é definida como o limite da razão entre a variação da função e a variação da variável, quando essa variação tende a zero. Em outras palavras, é a melhor aproximação possível da taxa de variação da função naquele ponto. Geometricamente, a derivada representa o coeficiente angular da reta tangente à curva nesse ponto. Ou seja, ela nos mostra a inclinação da curva naquele instante específico. Por isso, podemos dizer que a derivada é uma ferramenta que permite entender tanto o comportamento local de uma função quanto suas mudanças mais sutis. Boa noite, eu vou falar um pouco sobre o modelo de uma derivada. Um exemplo prático de quando o carro está em movimento, o velocímetro mostra a velocidade instantânea, que é derivada da posição em relação ao tempo. Para começar, vamos entender o que é uma derivada. De forma simples, entender que uma derivada mede a taxa de variação de uma função. Isso quer dizer que ela mostra o quanto a grandeza muda em relação a outra. Por exemplo, se a função representa a posição de um carro em função do tempo, a derivada dessa função mostra a velocidade do carro, ou seja, o quanto a posição muda a cada instante de tempo. A ideia principal da derivada é descobrir o ritmo da mudança. Se uma função está aumentando rapidamente, a derivada é grande. Se está diminuindo, a derivada é negativa. E se a função não muda, aquele ponto a derivada é zero. Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriel e eu vim explicar sobre as aplicações das derivadas. Bom, como sabemos, as aplicações das derivadas não estão só em gráficos, estão no nosso cotidiano, em física, na economia, na biologia e na engenharia. Na física podemos observar que elas constam quando queremos achar o valor de uma força ou movimento. Na engenharia, podemos observar como certas estruturas reagem a determinados acontecimentos. Na biologia, podemos observar como o crescimento populacional, entre outras coisas. E na economia, podemos observar sobre determinados custos, como perdas e ganhos. E assim, poderíamos achar um resultado em que tudo que está à nossa volta faz parte das derivadas. Depois de tudo isso, o que podemos perceber? Que a derivada é a taxa de variação instantânea. Reta tangente representa graficamente a derivada em um ponto. Juntas ajudam a entender o comportamento local de uma função. A derivada é uma ferramenta matemática que mostra como uma quantidade muda em relação a outra. Ela pode ser interpretada como taxa de variação, ou como a inclinação da reta tangente a uma curva. Já a reta tangente é a linha que toca a curva em um ponto e mostra a direção instantânea da função naquele lugar. Boa noite, fiquei com a parte de visualização gráfica. É nela que a gente realmente enxerga o que é a derivada de fato, o que ela significa. Quando olhamos o gráfico da função, conseguimos ver como a curva se comporta e como a inclinação muda em cada ponto. A partir das retas secantes, que mostram a variação média, a gente vai aproximando até chegar na reta tangente, que toca a curva em um único ponto. Essa reta tangente representa exatamente a variação instantânea, ou seja, a derivada. Então, a visualização gráfica facilita muito o entendimento, mostra de forma clara, objetiva, a função cresce, onde diminui e como a inclinação muda. É basicamente transformar o conceito
em algo que dá para ver. Isso torna a derivada muito mais intuitiva, muito mais prática para o entendimento. Fala galera, dando seguimento ao assunto, vou explicar para vocês a fórmula de derivada da função, tá? Onde para achar o valor de n na fórmula de derivada da função, eu vou utilizar o limite e o rufinho, tá certo? Então, vamos simplificar para a gente conseguir solucionar essa questão, tá bom? Tendo que x0 é igual a 2, tá? E y0 é igual a 8. Sempre nessa ordem, tá bom? Então vamos lá. y0 seria 8, tá? Que é igual a n por x menos 2, ok? Tendo isso, eu vou encontrar o valor de n, agora por rufinho, tá certo? Então, rufinho, eu vou fazer uma conta de terceiro grau, tá certo? Então, vamos lá. Vou usar rufinho para achar o limite, onde seria 1, tá? Pelo fato de ter somente x, e aí nós vamos pôr no 0 e menos 8, ok? Eu vou usar a determinação com multiplicação aqui embaixo, tá certo? E vou descer 1 por 1. 2 vezes 1, 2, mais 0, 2, ok? 2 vezes 2, 4, mais 0, 4, ok? 2 vezes 4, 8, menos 8 é igual a 0, ok? Nessa questão, vamos simplificar. X ao quadrado por 2x mais 4. Ok? Onde vamos utilizar agora a simplificação para derivar a função. Tá? Então, vamos dizer que seria 2 mais 2 vezes 2 mais 4 por, e aqui, como é limite, nós vamos fracionar esse menos 2 aqui, tá? X menos 2, e vamos pôr aqui x menos 2, pelo fato da regra do limite, tá ok? Aqui nós vamos simplificar, tá bom? E vamos solucionar essa questão, tá certo? Onde seria igual a 12, tá bom? Fechado? E aqui, vamos pôr onde seria o valor do n, tá bom? Vamos lá. Y menos 8, 12, x menos 2, ok? Aqui vamos desinchar novamente. Y8 é igual a 12 x, tá? Mais, menos, pelo fato de ser negativo, ficaria 24, ok? Menos 24. E aí, nós vamos jogar o menos 8 para cá, pelo fato de ser um número e dividir número por letra aqui. Vamos lá. Aqui, y é igual a 12x menos 24. Vem para cá positivo, tá? Jogo de sinal. Mais 8. Ok? Isso, nós vamos achar aqui o valor de y, que seria 12x menos 16. Dando continuidade e a conclusão do trabalho, a derivada é uma ferramenta matemática que mostra como uma quantidade muda em relação à outra. Ela pode ser interpretada como a taxa de variação ou inclinação da reta tangente a uma curva. Já a reta tangente
é uma linha que toca a curva em um único ponto, na direção instantânea de função naquele lugar. Esses conceitos são fundamentais para compreender fenômenos naturais, resolver problemas práticos e analisar dados em diversas áreas do conhecimento. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado mais claro o que é a derivada e o que é a reta tangente. Esses conceitos mostram como a matemática está presente em tudo que envolve mudanças ao longo do movimento.